Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de GoPro Hero 9 Black. E essa aula é sobre o ProTune. A gente já tinha o ProTune aí desde a GoPro Hero 4, né, e ele foi se aperfeiçoando com o tempo. E o ProTune é uma configuração que faz com que a gente tenha uma qualidade muito melhor nas nossas fotos e nos nossos vídeos. Não só com relação à nitidez e tudo mais, quanto com relação também à exposição correta, de modo geral, tá? Com a qualidade do áudio, tudo isso a gente vai ver então no ProTune, tá? Então estamos aqui com a nossa Hero 9 Black e vamos lá entrar nessas configurações. Eu vou falar sobre cada um dos itens, né, que a gente tem dentro do menu do ProTune. Então, para acessar esse menu, a gente vai clicar aqui, né, a gente vai falar um pouco sobre esses presets aqui numa aula específica sobre isso, mas eu quero primeiro mostrar para vocês aqui o ProTune, como que ele funciona, tá? O que exatamente ele é e como ele funciona. Então nós vamos descer aqui um pouquinho, e aí aqui ó, nesse menu aqui, tá? Esse menu ProTune ele vai aparecer independente do modo que você estiver utilizando, tá? Só que vai ter algumas funções que aparecem em uns e não aparecem em outros. Por exemplo, o áudio, a configuração de áudio no ProTune não vai aparecer quando você estiver no modo foto, tá? E assim por diante. Então varia de acordo com o modo que você estiver utilizando. Mas vamos lá. A primeira opção que a gente tem aqui no ProTune, tá? É a opção taxa de bits. Então aqui a gente tem o padrão, que é o que já vem configurado, mas se você quiser uma qualidade extremamente alta, né, o máximo que a sua GoPro pode te oferecer, você clica aqui e coloca a taxa de bits alta, tá? Então quando você clica aqui, ó, use taxa de bits mais altas de até 100 megabits, apenas a resolução de 2.7K ou mais para obter uma melhor qualidade de imagem. Então, claro que se você quer aumentar a taxa de bits para ter uma qualidade máxima, você não vai gravar em Full HD, né? Você vai gravar na qualidade máxima que a sua câmera oferece. Então, ou 4K 60, ou 2.7K, ou 5K, né? No caso da GoPro Hero 9 Black. Então a primeira coisa que você faz, se você quiser realmente utilizar a qualidade máxima, aumenta a taxa de bits. Porém, isso daqui vai deixar a sua edição mais pesada também, tá? No seu computador aí, então pense nisso. Caso você tenha dificuldade para editar no computador, no Premiere ali e tal, tem um videozinho sobre proxy, edição por proxy. Vou deixar o link depois aí para vocês, e aí isso vai salvar a vida de vocês, mesmo que vocês tenham um computador mais lento, tá? Aí você pode gravar em 5K à vontade, aí com taxa de bit alta e tudo mais, que você vai conseguir editar mesmo aí no seu notebook que não tem placa de vídeo parruda e tudo mais. Beleza? Vamos lá. Próxima opção que nós temos aqui é obturador. Observem que ela vem, na verdade tudo aqui vem configurado no automático, né? Quando você ainda não mexe aqui. E aí a gente vai então vir aqui no obturador e a gente consegue ter um controle da velocidade do nosso obturador. Basicamente o obturador é uma cortina que tem aqui dentro da GoPro e dentro de qualquer câmera, até a câmera do seu celular, por exemplo. E quando você, não é necessariamente uma cortina física, tá? Não são todos que tem um obturador mecânico, alguns têm um obturador digital. Então ele apaga o sensor e acende ele de novo e tudo mais, faz a captura. É como se fosse uma cortina que quando você dispara a câmera ela abre, deixa entrar a luz e fecha, tá? Então isso é o obturador. Então vamos lá, aqui ó, a gente tem as velocidades de 1/30, 1/60, 1/120, 1/240 e 1/480, tá? Então 1/480 é a velocidade máxima que a gente tem aqui no obturador na GoPro Hero 9 Black. Aqui ó, do lado nós temos a opção de compensação de exposição, só que ela só vai ficar disponível quando estiver tudo no automático, tá? Então ó, balanço de branco no automático, obturador no automático. Então agora sim eu consigo vir aqui, clicar e mexer na minha compensação de exposição. O que é a compensação de exposição? Para quem já conhece um pouco aí o básico de fotografia, sabe que existe o fotômetro, né? O fotômetro é o que determina se a sua iluminação está exatamente no ponto certo, ou se ela está super exposta, se ela está clara demais, ou se ela está subexposta, se ela está escura demais. E aí se você acha que sua imagem está escura demais, por exemplo, você vem aqui e compensa a exposição. Você pode compensar até 2 pontos para cima, né? Deixar a sua imagem até 2 pontos super exposta, ou você pode diminuir, então, deixar a sua imagem até 2 pontos subexposta, e aí ela fica bem mais escura aqui do que a GoPro deixaria normalmente. Se você quiser que a GoPro faça a medição automaticamente e deixe ele na exposição que ela considera que é o ideal, você simplesmente vem e deixa aqui no 0, beleza? Vamos descer mais um pouquinho aqui, nós temos a opção de balanço de branco. O que significa balanço de branco? É basicamente a temperatura da sua imagem. Então, sabe quando tem aquela imagem mais azulada e tudo mais? É uma imagem mais
fria, né? Então você consegue configurar isso tudo no balanço de branco. Tanto quando, ó, aqui por exemplo, tá uma imagem bem mais quente, vocês podem ver que tá bem amarelinha a luz que tá entrando aqui, tá uma cor bem quente, né? Então tudo isso é regulado aqui pelo balanço de branco. Então vamos clicar aqui onde está automático. Eu gosto bastante do balanço de branco automático da GoPro, mas em algumas situações mais específicas você pode fazer a alteração manualmente aqui, beleza? Então olha só, observem que para baixo está mais azul, para cima mais laranja, então mais quente e mais frio. E para vocês entenderem melhor, olha só, olha como ficou mais amarelão em 6.000 kelvins. Tá? Aqui você tem em Kelvin, a temperatura de câmeras ela é medida em Kelvin, tá? E aí, ó, conforme eu vou descendo, olha como ela vai ficando mais azulada a imagem, tá? Até que a gente tem uma imagem aqui, ó, quase que completamente azulada, que é o balanço de branco aqui em 2300 kelvins, tá? A gente pode deixar no automático aqui, se você não quiser utilizar, e aí a GoPro faz a medição e entrega o que ela considera que seja a cor correta. Então, beleza, vamos tocar aqui fora para voltar. Aí nós temos aqui configuração de ISO, tá? ISO mínimo e ISO máximo. O ISO, ele é basicamente a sensibilidade do sensor da sua câmera. Então, o que isso significa? Quanto mais sensível a sua câmera está à luz, mais luz entra, né? Então, quanto maior o ISO, mais clara é a sua imagem. Tanto que quando a gente está utilizando a GoPro de noite, por exemplo, ela vai subir um pouco mais o ISO ali para conseguir fazer com que o sensor capte mais luz, porque não é um dia tão claro, né? Aliás, não é dia, na verdade, é noite, né? Então a GoPro vai fazer o quê? Justamente aumentar o ISO. Só que o problema é que quando você aumenta o ISO, por mais que, beleza, quanto mais ISO, mais claro fica a sua imagem, ela também fica com os ruídozinhos, tá? Então ela vai dar uma granulação ali na sua imagem. Deixa eu ver se eu consigo simular aqui para vocês. O que acontece quando a gente tem o ISO muito alto? Olha só. Observem o que está acontecendo, ó. Observem como que a imagem ficou com a qualidade ruim agora, ó, e ficou com, por mais que a exposição esteja certa, olha só como que eu tenho muito ruído na minha imagem. O que eu fiz? Eu aumentei bastante o ISO da minha câmera. Então, para a GoPro serve o mesmo princípio, tá? Aqui eu estou fazendo na minha câmera, mas o princípio, né, o ISO é a mesma coisa, tanto na minha câmera quanto na GoPro. Então vou voltar aqui, configuração que estávamos utilizando, mas vocês deu para ver aí, ó, olha só agora como tem uma imagem limpa, sem nada de ruído e exposta corretamente da mesma maneira, tá? Porque eu mexi aqui nos parâmetros, nos pilares da fotografia, né? No caso aqui eu mexi no diafragma e no ISO da minha câmera, tá? Não da GoPro. A GoPro não tem controle de diafragma, mas ela tem controle de ISO, de obturador, e aí só com esses dois você já consegue fazer um trabalho bem bacana se você souber configurá-los corretamente. Então o que isso significa? A gente tem aqui, ó, ISO mínimo 100 e ISO máximo 6400. Um ISO em 6400, na GoPro que tem um sensor pequenininho, ele já vai dar muito, mas muito ruído. Vai ficar bem granulado a sua imagem e você vai perder definição. Se é uma coisa que você realmente precisa gravar, não tem jeito, não tem o que fazer, beleza. Mas se é uma outra situação onde você quer prezar aí pela qualidade da imagem, procure deixar o ISO menor, tá? O ISO mais baixo, porque quanto mais próximo de 100, que é o mínimo, mais escura a sua imagem fica, tudo bem. Só que mais qualidade você tem também. Então, o ideal aqui seria você deixar o ISO mínimo em 100 e o ISO máximo aqui em torno de 800 a 1600, tá? É o que eu costumo utilizar. Em alguns casos, quando o dia está muito ensolarado, você pode deixar tranquilamente o ISO máximo em 400 aqui, que ele já vai dar conta do recado, tá? Então, a única coisa é que se você estiver usando as configurações manuais, não espere que a sua câmera faça todo o trabalho por você, porque você vai ter que configurar cada um desses parâmetros manualmente, de forma que a imagem fique bem certinha ali, bem regulado, com a exposição correta da forma que você deseja. Então, vou deixar aqui o ISO máximo em 400, por exemplo, ó, 400. Aí aqui embaixo nós temos a opção de nitidez, tá? Então, quanto mais para baixo, obviamente, menos nítida a sua imagem, você vai perder bastante definição aí, ela fica aquela imagem mais lavada, sabe? Tipo, meio que parecendo um boneco de cera. Na verdade não fica tão assim, né? Mas é para vocês entenderem, fica uma imagem, ela perde textura quando você diminui a nitidez aqui, tá? Então eu utilizo a nitidez sempre na opção alto, beleza?
Vou clicar aqui fora, nós temos aqui a cor. Aqui a gente tem o perfil de cor da própria GoPro, que é um perfil de cor mais coloridão, que a GoPro tem as cores mais saturadas, com mais contraste, né, que é para você ter aquela imagem bonitona lá, já pronta direto da câmera. E nós temos aqui, ó, o plano. O que é a cor plana? Ela deixa todas as cores da GoPro mais lavadas, né? São cores mais neutras que aí você consegue mexer melhor na pós-produção. Então ela vai ter menos sombras onde tem sombra, vai ter onde tem a luz muito exposta, né? Luz super exposta, ela vai diminuir um pouquinho. Então você tem uma cor de modo geral mais plana, como vocês podem ver aqui mesmo está escrito, ó, perfil de cor neutra que oferece mais flexibilidade na pós-produção. Então você pode utilizar qualquer um desses dois. Eu particularmente costumo utilizar mais esse aqui, tá? Porque eu já acho que a GoPro entrega uma cor bem interessante, mas isso em hobby, né? Eu não uso a GoPro tanto assim a trabalho. A maioria das vezes é para gravar vídeo de jet ski, motocross, essas coisas. Então eu costumo utilizar dessa forma aqui. Beleza? Mas aí fica a seu critério, se você manja de pós-produção de cor, você pode colocar em plano aqui e gravar com uma imagem com as cores um pouco mais lavadas. Aqui nós temos a opção de áudio em RAW, tá? O áudio em RAW ele vai te entregar uma qualidade melhor no áudio, e assim como fotos, né, que a gente tem a opção de foto em JPEG, foto em RAW, tal, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O áudio em RAW você tem mais possibilidade de mexer nele, né? Você consegue processar melhor ele. Então aqui a gente tem a opção, ó, gravar áudio padrão sem uma faixa de áudio em RAW. Então aqui o áudio em RAW está desligado, e aí a gente vai ter o áudio normal ali, né, a qualidade do áudio normal. Quando a gente sobe aqui, ó, a gente tem o áudio em RAW baixo, né, então ele vai criar uma faixa de áudio em RAW com um processamento mínimo, ele vai processar muito pouco esse áudio. A gente tem um processamento médio e tem um processamento alto. Eu particularmente não costumo utilizar o áudio em RAW, porque por mais que a GoPro esteja melhorando cada vez mais os seus microfones, toda vez que eu gravo algum vídeo com a GoPro especificamente ali, por mais que seja um vlog ou algo do tipo, eu gravo meu áudio num gravadorzinho à parte, num microfone de lapela, tá? Então eu não costumo utilizar o áudio em RAW, mas aí você tem aqui essas três opções para utilizar, beleza? Vamos voltar aqui. Isso aqui não vai fazer tanta diferença, tá? Se você não é um profissional da área, beleza, gente? Se vocês utilizam a GoPro por hobby aí, para suas viagens e tudo mais, você pode utilizar deixar o áudio em RAW desligado sem problema nenhum. Aqui tem uma outra configuração que é bem legal, que é a configuração de vento, tá? Essa configuração ela diz respeito ao microfone, ao áudio da sua câmera. Então quando a gente clica aqui, ó, a gente tem duas opções, na verdade são três, né? Uma que é o automático, e aí ele vai filtrar automaticamente o ruído de vento excessivo. Então se você está gravando ali e você tem muito vento, ele filtra esse vento aí e tenta eliminar, para pegar só mesmo ali o som da sua voz, o áudio do que está acontecendo ali, eliminando o áudio do vento, tá? O som do vento. Quando a gente vem aqui, a gente pode colocar ligado para deixar direto ligado o filtro de vento, e pode deixar também a redução de vento desligado, e daí, nesse caso aqui, você pode ter uma piora no seu áudio se tiver um pouco de vento ali e tudo mais, o vento vai bater e a GoPro não vai se preocupar em eliminar esse som do vento, tá? Então você vai ter o seu áudio com um pouco mais de ruído aí de vento, se você deixar essa opção desligada. Aqui eu costumo deixar no automático mesmo, tá? Então, voltando aqui, se você estiver utilizando o Media Mode, que é aquele cagezinho que você consegue colocar o microfone à parte, a telinha, a iluminação e tudo mais, vai aparecer aqui a opção de utilizar o microfone do módulo de mídia, tá? Que ele já tem um microfonezinho direcional. Não é o nosso caso aqui, então a gente nem consegue clicar aqui, inclusive. Tá? Então essas aí são as configurações do ProTune. Se você quer obter uma qualidade maior de imagem na sua câmera, não se esqueça então de aumentar a taxa de bits e configurar aqui a questão do ISO da sua câmera, para que você não tenha muito ISO e consequentemente muito ruído na sua imagem. Beleza, pessoal? Então essa foi mais uma aula do nosso curso de GoPro Hero 9 Black. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram, me chama lá, a gente troca uma ideia e a gente se vê na próxima aula. Até mais!